Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Estamos aqui, Coração Consagrado é o nosso programa e nós estamos fazendo uma longa série de estudos, mas cada estudo mais ou menos independente um do outro. E hoje nós queremos responder essa pergunta: o que fazer com Deus? Vamos nos abrir para Deus. Eu tenho 4 coisas aqui que nós devemos abrir na nossa vida com Deus. Nós estamos nesses 2 anos e meio, eu acho agora, né? 2 anos e pouco de lockdown. Dizem que havia uma pandemia, agora até isso está sendo discutido hoje em dia, se era realmente uma pandemia ou não, mas vamos deixar essa questão de lado por enquanto. Tanta coisa fechou no ano de 2020, no ano de 2021 e aqui no início de 2022. As coisas agora estão começando a abrir. Aqui no estado de São Paulo, não tem mais máscara, a não ser em estabelecimentos médicos. Então, quando eu levei a esposa no sábado para o hospital dia, ao entrar, tivemos que colocar uma máscara. Mas as coisas estão começando a se abrir. Depois, a própria sociedade fechou. Escolas, fábricas, comércios, serviços, países inteiros em termos de viagem, até amizades, infelizmente. Mas por mais fechadas que as coisas tivessem ficado na sociedade, precisávamos sempre nos abrir cada vez mais na área da Espírito de Deus, nas coisas espirituais. E é isso que precisamos fazer com Deus. Especialmente agora que as coisas estão se abrindo, vamos abrir a nossa vida para com Deus. 4 coisas dentro de nós que nós precisamos abrir para com Deus. O primeiro vamos abrir os ouvidos. Vamos abrir os ouvidos. O Valdizão parece que está fazendo uma transição no trabalho da Rádio Escola da Bíblia para virar TV Escola da Bíblia. Nós estamos aqui com vídeo, afinal. Não sei se é por isso que ele está pensando nisso. Mas, de um lado, ouvir a palavra, ouvir o Evangelho de Deus é a coisa essencial. Você, na verdade, não precisa de vídeo. Você não precisa ver as coisas. E até nos meus vários sites na internet, eu estou tentando migrar para deixar as imagens de lado, porque no final das contas, as imagens não acrescentam nada à mensagem de Deus. Se fosse tão importante assim, Cristo teria vindo na nossa época, em que nós temos televisão, nós temos vídeo, nós temos filmes e agora nós temos internet. Não precisamos de nada disso. Precisamos de uma palavra falada. Em Mateus capítulo 13, versículo 9, Jesus disse para as pessoas que estavam ouvindo o seu ensino o seguinte: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Se usa a linguagem de enxergar. João capítulo 9, por exemplo, Jesus, depois de curar um homem cego, vai falar para os judeus: vocês dizem que estão enxergando, mas vocês não estão vendo nada. Isso no sentido espiritual. Mas a ênfase mesmo está na questão de ouvir. Lembra daquele momento do batismo, da imersão de Jesus na água pelas mãos de João Batista? Você podia ver Jesus sendo imerso na água. Você podia ver a manifestação do Espírito Santo em forma de pomba, mas talvez a coisa principal foi a voz que veio do céu, a voz do Pai. E ele falou assim em Mateus capítulo 17, versículo 5. Este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. Ouçam a ele. Prestem atenção ao ensino dele.
Agora era a vez de Jesus. As pessoas ouviam a lei de Moisés, as pessoas ouviam os profetas sendo lidos todo sábado nas sinagogas. E agora o pai diz: ouçam meu filho. Precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvirmos o evangelho, a boa nova de Cristo, como esse evangelho nos é dado no Novo Testamento. Falamos muitas vezes, quando nós ensinamos os passos para recebermos a salvação de Deus, nós falamos muito sobre o ouvir, e com razão, porque a palavra de Cristo merece a nossa atenção. E sem prestar atenção nessa mensagem, nós não vamos chegar nunca à salvação que Deus oferece. Em Romanos capítulo 10 é um versículo que citamos muitas e muitas vezes e precisa ser citado cada vez mais. O apóstolo Paulo disse, assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Muita gente diz ter fé, mas não é a fé que Deus aceita, porque a sua fé está nas tradições religiosas, nas promessas dos seres humanos, nas pessoas e nas figuras religiosas que não tem nada a ver com a palavra de Cristo. Se nós queremos ter a fé que Deus aprova, a fé que pode nos levar à salvação, nós precisamos ouvir a palavra de Cristo. Algumas pessoas gostam das histórias do Antigo Testamento e vão tirar algumas aplicações, algumas lições dessas histórias. Está ótimo. Mas se você não está lendo e ouvindo a palavra de Cristo, a sua leitura, o seu ouvido está incompleto. Quando nós ouvimos essa palavra, Deus vai mexendo em nosso coração. Se nós queremos transformação, se nós queremos o perdão de Deus, se nós queremos a paz e a alegria e o amor que vem da parte de Deus mesmo, precisamos ouvir esta palavra. Sempre na televisão está passando seriados da Bíblia, me dizem. Eu não sei. Aqui em casa nós não temos televisão, não assistimos televisão já faz 25 anos. Mas dizem que faz muito seriado, muito filme da Bíblia na televisão. Mas tome cuidado. Os diretores e os escritores dos enredos vão enfeitando as coisas. Minha esposa estudou com uma senhora que ficava citando tanta coisa que acontecia nesses seriados e nesses filmes bíblicos. E a esposa falava assim, onde você leu isso? Mas está na Bíblia. Tá não. Ela tinha visto o filme bíblico, entre aspas, mas não estava na Bíblia. Não existe substituto para ouvir e ler a própria palavra de Deus. Vamos abrir os nossos ouvidos. Lembra quando, em Atos capítulo 7, Estevão pregava o evangelho para os judeus? Lembra a reação dessas pessoas às verdades que ele pregava a estas pessoas? A reação deles foi de tampar os ouvidos. Eles não queriam saber, não queriam ouvir. E você, meu ouvinte? Você é uma daquelas pessoas que tampa os ouvidos para não ter que ouvir a verdade que
desafia o seu pecado, que desafia a vontade própria, que desafia a vida que você leva hoje, para que você possa ter a oportunidade de mudar a sua vida, de você se arrepender, de você tomar a decisão de tomar outro rumo na sua vida que vai te levar para a alegria celestial. Número 2, além de abrir os nossos ouvidos, quando fazemos isso, vamos abrir também o nosso coração. Vamos abrir, minto não, era o número 3, eu estava pulando. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos abrir nossos olhos. É necessário abrir nossos olhos para enxergar o quê? Para enxergar a cruz de Cristo, para enxergar aquilo que Cristo realizou em nosso favor. Em Gálatas, capítulo 3, o apóstolo Paulo estava escrevendo para cristãos que estavam prestes a abandonar a graça de Deus para seguir um outro sistema religioso. E ele faz uma pergunta para eles no capítulo 3, no primeiro versículo. Ele falou assim, ele dando uma chacoalhada nas pessoas, por meio das suas palavras. Ó Gálatas, insensatos! Quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Olha o que vocês devem estar enxergando. Não sua própria bondade, não suas próprias obras, que na sua cabeça vão ganhar pontos com Deus. Não uma vida que está se recomendando a Deus, para obrigar a Deus a fazer o seu trabalho de salvação. Nada disso, não. O que você deve estar enxergando é Jesus na cruz. Jesus sendo crucificado, por quê? Porque ele foi o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que trouxe para você o perdão dos pecados, porque Jesus morreu no seu lugar. Jesus entregou a sua vida porque pelo meu pecado, pela minha transgressão, eu tenho que morrer. Eu tinha que morrer. E eu não teria esperança se Jesus não tivesse ficado em meu lugar. E ele morreu para o meu benefício. Foi isso que Paulo estava falando aqui para os Gálatas, nesse sentido. Abra os seus olhos. Olhe para a cruz. Enxergue tudo de bom que Jesus fez por você. Temos estudado até na Igreja de Deus, temos estudado muito pouco todos os benefícios que Cristo trouxe para nós na cruz. O tema do nosso evento nesse último fim de semana, aqui em São José, onde nós reunimos várias congregações e um momento de família, nós até chamamos isso de o Festival da Família de Deus. O festival. Nosso tema foi a cruz de Cristo. Nós queríamos lembrar que nós não temos esperança nenhuma sem Jesus crucificado. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, nós só pregamos, nós só proclamamos, só anunciamos Jesus Cristo e ele crucificado, ele morto na cruz, no madeiro. Então, precisamos enxergar isso com os nossos olhos. Nós não vamos enxergar fisicamente como eles enxergaram naquele no primeiro século, quando eles estavam diante daquele momento exato. Nós não vamos enxergar. Mas quando nós ouvimos o Evangelho, a boa nova de Cristo consiste disso.
é a crucificação de Jesus. Nós comemos todos os domingos porque Jesus ordenou que nós fizéssemos isso, porque está no centro da nossa fé a cruz de Jesus. O seu sangue que nos purifica de todo pecado. Precisamos estudar cada vez mais o que Jesus realizou na cruz. Precisamos estudar todos aqueles termos importantes, como redenção, justificação, purificação, salvação, santificação. Precisamos entender o que cada palavra, o que cada termo desse significa. Porque essas coisas representam o coração da mensagem da cruz de Cristo. Então vamos abrir os ouvidos, vamos abrir os olhos e, fazendo isso, vamos abrir também o nosso coração para receber a verdade do Evangelho. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja problemática em Corinto, falou o seguinte, no primeiro versículo daquele capítulo. Ele disse: irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. O evangelho que vocês receberam. Vocês abriram o seu coração. É como a Lídia no livro de Atos, que por meio da mensagem o Senhor abriu o coração dela para que ela pudesse responder e receber a salvação. Então vamos lembrar desse evangelho. Mesmo que tenhamos recebido, precisamos sempre lembrar desse evangelho, dessa boa notícia de Cristo e abrir cada vez mais o nosso coração. Deixar que Cristo trabalhe cada vez mais para transformar o nosso coração. Quando falamos em termos do coração, não estamos falando daquele lugar onde nós sentimos as coisas. Na Bíblia, o coração representa o interior da pessoa e representa não somente a parte que sente a emoção, mas principalmente a mente. Pode ler, por exemplo, no Antigo Testamento, onde muitas vezes se encontra a frase: eu pensei no meu coração. Isso para nós é um contrassenso, porque é a mente que pensa e o coração que sente. Mas para os antigos, o coração era um conceito muito amplo. Representava a mente que pensava, representava o sentimento da pessoa e representava também aquela parte dentro de nós que toma as decisões, que se chama vontade. Nós viramos a palavra vontade para significar aquilo que nós sentimos. Não é. Porque a pessoa moderna basicamente só consegue sentir. Não pensa, não toma decisão, faz tudo pelo sentimento. E a mídia, e até o governo, trabalha para nos manipular, para que nós sejamos pessoas fáceis de manipular, de comprar, de obedecer aos desejos dos outros. É exatamente isso. No coração é coisa ampla que precisamos apreciar, como é aquela parte do nosso interior que pensa, que toma decisão e também, lá no final, sente as coisas. O que vai acontecer se nós não abrirmos o nosso coração? Mais uma vez, é o apóstolo Paulo que nos dá a resposta. Quando ele escreveu aos Tessalonicenses, aos cristãos na cidade de Tessalônica, na sua segunda carta, no primeiro capítulo, versículo 8, ele falou assim: Deus punirá, castigará os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Abrir o coração deve nos levar a tomar uma decisão de crer em Jesus, confiar nas suas promessas, reconhecer que os fatos do Evangelho são a história verídica do que realmente aconteceu e tomar a decisão de obedecer todos os mandamentos que Jesus nos deu. Isso faz parte do Evangelho. Nós somos salvos quando nós obedecemos ao Evangelho. Quem não obedece ao Evangelho será punido. Isso, a palavra do apóstolo Paulo. Pode ler também, por exemplo, as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Jesus vai mandar para o sofrimento eterno aquelas pessoas que não faziam a vontade do Pai Celestial. Jesus diz, vai dizer para essas pessoas no dia do juízo, eu nunca conheci vocês. Então vamos abrir o nosso coração para entender e para tomar a decisão de seguir Jesus. E como ele disse na grande comissão em Mateus capítulo 28, versículo 20, de obedecer, de guardar tudo o que ele nos ordenou hoje aqui no Novo Testamento. Número 4, depois de abrirmos o nosso ouvido e os nossos olhos e o nosso coração, vamos abrir mão. Quando falamos abrir mão, nós estamos falando de deixar de fazer alguma coisa. Deixar de aproveitar de algum direito ou alguma oportunidade nossa. É necessário que abramos mão dos nossos desejos, das nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Foi isso que fez o Filho de Deus. Jesus fez isso. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, Jesus falou assim para seus ouvintes: eu desci dos céus. Jesus deixou a glória divina no céu para se tornar ser humano. Qual foi o propósito dele ao fazer isso? Ele falou que desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem é aquele que enviou Jesus? Nós já sabemos. Foi o Pai Celestial. Jesus estava tão integrado, tão sintonizado com o Pai, que ele, como ser humano, não fez a vontade dele, ele fez sim a vontade do Pai. Jesus é para nós um exemplo neste sentido, que devemos também abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para fazer a vontade de Deus. Lembra aquela oração de Jesus em Lucas, capítulo 22, versículo 48, um pouco antes de Jesus ser traído, julgado e crucificado. Jesus levou 3 apóstolos, discípulos com ele no jardim de Getsêmani e ele orou 3 vezes esta oração: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Aqui, cálice representa o sofrimento na cruz. Afasta de mim este cálice. Qual era a vontade de Jesus? Não sofrer, não morrer. Ele não queria ir até a cruz. Ele não queria morrer na cruz. Mas sua oração não parou aqui. Tanto na minha versão, é um ponto e vírgula. Tem mais. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a parte principal da oração dele. Jesus abriu mão dos seus direitos
como Deus. Ele abriu mão da sua vontade como ser humano, porque o que ele queria mais na sua vida era fazer a vontade do seu Pai, a vontade de Deus. Já ouvi pessoa falar assim, que não apareceu em alguma reunião dos irmãos, como a reunião dominical, que é mandamento do Senhor. Eu não fui porque eu não sentia vontade. E assim eu não queria ser hipócrita. A melhor resposta para esta atitude, para esta expressão, é dizer o seguinte: então, se você fez isso porque você não sentia vontade, não queria ser hipócrita, você acredita que Jesus é hipócrita, não é? E a pessoa vai dizer o quê? Não, claro que não. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz, mesmo não sentindo a vontade, mesmo não querendo morrer, Jesus morreu. De fato, quando nós fazemos a vontade de Deus acima da nossa própria vontade, nós não somos hipócritas, nós estamos sendo obedientes como Jesus. Deus vai honrar o fato de nós fazermos a vontade dele quando a nossa vontade nos levaria para fazer outra coisa. Isso não é sinal de hipocrisia, é sinal de espiritualidade. Vamos fazer a vontade de Deus abrindo mão do nosso próprio desejo. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, versículo 2, quando ele começa naquela carta a parte da prática. Nos capítulos 1 a 11, ele falava sobre o ensinamento da verdade. E agora, como é que nós vamos colocar isso na prática? Nos 2 primeiros versículos de Romanos 12, ele dá uma pincelada do que vai seguir. Ele escreveu assim, no versículo 2, depois de dizer que nós precisamos dar a nossa própria vida como sacrifício vivo a Deus, porque assim nós vamos comprovar a boa vontade do Pai, a vontade que nos salva. Então ele disse: não se amoldem ao padrão deste mundo. É a nossa tendência, é o nosso desejo, muitas vezes. A nossa vontade é viver como o mundo vive. Mas Paulo disse: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos trabalhar abrindo nossos ouvidos para as verdades e as promessas e as possibilidades da boa nova de Cristo. Vamos abrir nossos olhos para enxergar a cruz de Cristo com os olhos da fé. Vamos abrir o nosso coração para que possamos receber esta mensagem que, primeiro, vai nos orientar e, segundo, vai nos transformar. Porque aqui há conteúdo e aqui há capacidade, o poder de Deus para salvar. Este é o Evangelho. Assim diz Paulo em Romanos 1, versículo 16. A renovação da nossa mente. E assim, fazendo isso, nós vamos conseguir deixar a nossa vontade, abrir mão da nossa vontade para fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia está repleta de imperativos, isto é, mandamentos. O próprio Cristo
nos ordena a fazer bastante coisa. Ele falou isso. E nós vamos receber de graça, pela graça de Deus, a salvação eterna, o perdão dos pecados e grande propósito na nossa vida, servindo ao Senhor na sua missão neste mundo, fazendo os seus mandamentos. Nossos pontos principais aqui hoje têm esta forma. São passos que precisamos tomar. Você está disposto a fazer essas coisas? Abrindo sua mente, seu coração, abrindo seu ouvido, seus olhos, abrindo mão de suas próprias vontades. Deixa que elas vão embora para poder receber a salvação de Deus e a vontade de Deus na nossa vida. Tudo isso é necessário para que recebamos a salvação eterna. É algo que precisamos fazer hoje mesmo, porque não temos garantia do dia de amanhã. Podemos morrer, Jesus pode voltar. Então, a urgência é importante. Temos que sentir que isso tem que ser feito hoje. No sábado, eu levei a esposa, como eu mencionei, no pronto-socorro, porque ela sofreu um acidente que precisava de atenção imediata. O Evangelho nos oferece o pronto-socorro de Deus. E se não tomarmos essa possibilidade, se não fizermos a vontade dele, nós estamos negligenciando algo que nos traz grande prejuízo e, no final, a morte eterna. Deus abençoe muito você, minha amiga, meu amigo, meus irmãos, para que nós possamos, nesse momento de abertura da sociedade, depois do lockdown pelos governos, as pessoas estão sentindo cada vez mais liberdade e que tenhamos ainda mais disso, para que possamos ser pessoas livres dentro de uma sociedade livre. Mas mais importante do que isso é para que nós tenhamos a liberdade de Cristo abrindo a nossa vida. E é isso que nós precisamos fazer com Deus. Deus abençoe muito. Em honra e louvor adoremos na santa presença do Deus Criador.